Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje nessa 18ª parte, do nosso estudo do livro do Apocalipse, onde no estudo passado nós começamos ali, no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Nós entendemos bem ali, que o Senhor Jesus ele vai começar. Ele recebeu, aliás, ele tem nas mãos dele um livro selado, E nós compreendemos isso bem no estudo passado, que é a escritura selada da terra. Se você não assistiu a parte 17, você assista, tá? E é muito importante. Não fica assistindo uma parte separada da outra, assiste a 10, depois a 14, não faz isso. Assista desde o primeiro, você precisa pegar uma sequência para você ter uma boa compreensão, tá? Não fique dando pulos no estudo, porque a Bíblia ela tem que ser examinada, com toda a dedicação, E tem que estar tudo ali muito bem alinhado, para ficar melhor a compreensão. O livro do Apocalipse é um livro de difícil compreensão. Ele não é de fácil compreensão. E o estudo que nós estamos fazendo aqui é um resumo, tá? Eu já disse aqui outras vezes, vou falar de novo, estudar o livro do Apocalipse tem ali pelo menos uns 500 tópicos para estudar, E a gente está fazendo um resumo aqui. A importância da gente estudar o livro do Apocalipse, gente, é para avivar a nossa vida com Deus, Muito se fala sobre avivamento, quando vem as pessoas indo nas igrejas, lotando os templos, mas o verdadeiro avivamento, gente, ele se dá à dedicação à palavra, ao exame da palavra. Hoje a gente tem um modelo de igreja rápida, Faz ali uma reunião, prega-se um versículo da Bíblia e depois tem ali uma oração breve. O estilo de igreja hoje, numa boa parte, é voltado só para resolver problemas, E a função da igreja do Senhor não é essa. A função da Bíblia não é só para resolver problemas, Tem que haver uma dedicação, avivamento verdadeiro. É quando nós nos aplicamos ao exame da Bíblia, a estudar a palavra, quando a gente é transformado pela palavra. E juntamente com o estudo da Bíblia, o Senhor derrama sobre nós um espírito de súplica, um espírito de oração. É onde avivamento verdadeiro é amor a Jesus, que é amor à palavra, e dedicação à palavra, e consequentemente é derramado sobre nós um espírito de oração, Quero falar sobre isso antes de eu voltar com você no capítulo 5, ó. Abra lá em Zacarias. Se você está com a sua Bíblia, abra lá em Zacarias. Zacarias, você vai ver comigo lá no capítulo 12, O livro de Zacarias, gente, tem muitas promessas a respeito do tempo do fim, tá? Muitas e muitas promessas a respeito dos últimos dias, Assim como vários outros livros também que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E há uma importância muito grande. Zacarias, lá no capítulo 12, acho que a partir do versículo 10, Zacarias capítulo 12, lá no versículo 10, Deus ele fala assim, tem uma promessa, o arrependimento dos habitantes de Jerusalém, capítulo 12, verso 10, está escrito assim, E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, prantá-lo-ão como quem pranteia um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui está falando também a respeito da salvação que vai ser derramada sobre Israel na grande tribulação, Se você ler todo o contexto aqui. Mas eu quero me pegar com você nessa promessa que Deus faz. Aí você pode tomar posse dela hoje, só no início do versículo 10, Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Deus ele faz uma promessa que ele vai derramar o espírito da graça, o espírito de súplicas, que é também entendido como espírito de oração. O espírito de súplica é o derramamento profundo na oração. Essa palavra aqui é para Israel,
quando o Senhor vai tratar com Israel na grande tribulação, que Deus vai trazer um grande avivamento sobre aquele povo, que eles vão se voltar para Deus, e eles vão prantear, né, como está escrito aqui, prantalhão pelo primogênito, que aqueles a quem eles transpassaram ali, eles vão conhecer Jesus como o Senhor de Israel, como o Senhor deles. Mas mesmo hoje, na era da igreja, a gente pode pegar essa palavra para nós, quando Deus fala, eu derramarei sobre eles um espírito da graça e o espírito de súplicas. O Espírito Santo, quando é derramado sobre a igreja, ele leva a igreja a uma vida profunda de oração, a uma dedicação à oração. Então, avivamento, ele tem a ver com dedicação à palavra, amor à palavra, que é amor a Jesus, que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E, consequentemente, quando uma pessoa se dedica à palavra, o Espírito Santo move ela a uma vida de oração. Então você pode sim pegar esse versículo aqui e orar sobre ele. Senhor, derrama sobre mim um espírito de súplica, né? O espírito de oração. E esse é avivamento verdadeiro, gente. É dedicação ao exame da palavra, vivência, ser transformado e, consequentemente, é levado a uma oração, a uma vida constante de oração, né? Vamos lá para Apocalipse capítulo 5. No estudo passado nós começamos a falar a respeito dele. E no capítulo 5 tem a visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro, né? Nós lemos até o versículo 5, né? E depois a gente foi lá para Jeremias, né? E nós falamos ali sobre a escritura selada da terra, foi a ordem que Deus deu para Jeremias, para ele guardar aquelas escrituras dentro de vasos, né? E tudo mais, como nós vimos no estudo passado. Vamos fazer só uma leitura breve aqui do capítulo 5, versículo 1. Vamos ler até o versículo 5, ó. Versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Né? Já entendemos isso no estudo passado. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João disse, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, e eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu aconselho você a assistir o nosso estudo da parte passada, tá? É esse livro aqui, que escrito por fora e por dentro, seus 7 selos, explicamos isso. E nós compreendemos que ali é a escritura selada da terra, aqui depois do arrebatamento da igreja. Aqui o Senhor Jesus, ele vai começar a abrir os selos, e quando ele começar a abrir os selos, aqui vai começar um período de grande tribulação, que a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Ó, versículo 6, né, que é matéria nova. Vamos lá, versículo 6. Ó. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, que também já vimos isso, e entre os anciãos, que representa a igreja, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Olha isso. Olha a visão que o apóstolo João teve. Ele viu ali os 4 seres viventes que nós vimos no estudo passado, que são os anjos, né? Entre os anciãos que nós vimos também no estudo passado, que é a igreja, ele viu um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha isso, igreja. Ali o apóstolo João, ele teve uma visão do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala assim, um cordeiro como tendo sido morto, é o próprio Cristo, ele tinha 7 chifres. Igreja, 7 chifres representa totalidade de poder. Chifres na Bíblia representa poder, representa força, né? Aí você pode pesquisar, né? Você pode estudar sobre isso na Bíblia. Quando Deus ele foi ungir Saul ao trono de Israel, Samuel foi até ele levando um azeite num vaso de barro, né? Vaso de barro representa a força do homem, representa a escolha do homem. Saul era a escolha do homem, escolha do povo de Israel, não de Deus. Agora, quando Samuel foi ungir a Davi, a rei de Israel, se você pegar na versão corrigida, ela diz lá que Samuel, quando foi ungir a Davi, ele levou azeite num chifre. Isso tem muita diferença. Chifre representa a força no animal. No caso da unção, representa a força de Deus. Representa a escolha de Deus. Saul, ele era a escolha de Israel, não de Deus. Então Saul, ele só recebeu a força de homem. Ele recebeu, o Espírito Santo era sobre Saul sim. Mas Saul, ele só tinha a força do homem. Ele era a escolha do homem.
Tanto que quando ele errou, ele não conseguiu mais se renovar, ele não conseguiu mais voltar para Deus. Ele se manteve no trono durante muitos anos, mesmo quando o Espírito Santo saiu dele, ele se manteve. Por quê? Porque ele manobrava, ele fazia um monte de coisa, matava profeta, ele reinou durante um tempo por meio da força e da violência, até que ele foi destruído. Agora o rei Davi não, o rei Davi ele era a escolha de Deus. Quando o Samuel foi ungir ele a rei, o azeite foi levado dentro de um chifre, quer dizer, Davi não era a escolha de Israel, Davi era a escolha de Deus. Então Davi recebeu a força de Deus, né? Tanto que Davi ele cometeu pecados piores do que de Saul, mas para ele teve jeito, porque ele tinha a força de Deus, ele era a escolha de Deus. E aí representa também dois tipos de crente dentro da igreja, né? Aqueles crentes que só recebem a força do homem, né, que são aqueles crentes que vivem na igreja a vida inteira, né, toda hora que está afastado tem que ir alguém atrás, só está na igreja toda hora alguém tem que dar uma palavra, alguém tem que orar por ele, né, aí são pessoas que vão caminhando assim, só recebem a força de homem, né, isso resumidamente, tá? E também tem aqueles crentes dentro da igreja que eles recebem a força de Deus, que o azeite que é colocado para eles é dentro de um chifre, né, espiritualmente falando, quer dizer, aquele cristão recebe a força direto do próprio Deus. E tem aqueles que para receber força precisa de um vaso, precisa de uma pessoa para poder estar recebendo força, tá? Então você tem que ver quem você é dentro da igreja de Cristo. Então quando o apóstolo João, ele viu, ó, no meio do versículo 6, ele tinha 7 chifres, representa a totalidade de força e poder do Senhor Jesus, né? E bem como 7 olhos, né, que é a representação que ele vê tudo, que ele sabe de todas as coisas, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós já estudamos sobre os 7 Espíritos de Deus, tá? Tá nos estudos atrás, se você pesquisar, tá? Tá lá em Isaías, no capítulo 11, se eu não me engano, tá? Versículo 2. Mas nós já estudamos já sobre isso já. Agora, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O livro estava na mão do Senhor Deus Pai. O Senhor Jesus pegou aquele livro porque só Ele é digno de abrir. Esse livro nós vimos no estudo passado, a Escritura selada da terra. Nós somos a fundo nesse sentido. Então o Senhor Jesus pegou aquele livro, né, assumiu a autoridade ali. Versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que nós já estudamos os anjos, e os 24 anciãos, que representam a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ali a igreja, junto do Senhor Jesus, como está escrito aqui, com harpas nas mãos, né? Entoando para Deus um novo cântico, um louvor constante, né? Se você estudar passo a passo do nosso estudo aqui, uma igreja que já vai estar com Cristo glorificada no céu e já vai entender perfeitamente o propósito, sabendo de todas as coisas, e ali na esperança, ali na confiança, sabendo que chegou a hora do Senhor Jesus Cristo cumprir com o plano dele, cumprir com o plano de Deus. E depois de tudo isso, né, o Senhor Jesus vai voltar com a sua igreja para reinar aqui na terra. A gente vai entender isso muito bem ainda, né? Continuando, aí fala que eles tinham, cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, né? Ali a igreja do Senhor vai estar com as suas taças nas mãos, que são as orações dos santos, as súplicas. A oração daquele povo que pede, que clamou, crente verdadeiro, que sempre esperou a vinda do Senhor Jesus, que sempre esperou esse momento, esse ápice aqui, ó. Você tem que entender, gente, que o livro do Apocalipse, eu vi uma comparação muito bacana. É a mesma coisa, você vai no cinema, você assiste um filme, né? Assiste o filme no começo, na metade, aí tá chegando no final do filme, no ápice do filme, aí você abandona aquele filme ali. Ou seja, você não sabe o final. O livro do Apocalipse é o final do plano de Deus. E ali é o início glorioso, eterno para a igreja de Cristo. Que o crente verdadeiro conhece isso e deseja isso. Quando a Bíblia fala que a igreja vai estar, com os 24 anciãos que representam a igreja, vão ter taças de ouro na mão, que são as orações dos santos, ali é toda a súplica do povo de Deus, desejando esse momento, o ápice final, né?
o final dos que o Senhor Jesus Cristo vai começar a dar início aqui à grande tribulação ali a partir do capítulo 6 em diante, e ali a igreja desejando, porque a igreja conhece o plano de Deus e sabe que dali do final da grande tribulação vai reinar com Cristo eternamente, né? Tanto aqui no milênio quanto nos tempos eternos, que a gente vai entender isso mais para frente. Versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Olha aí, olha o cântico da igreja no céu. Olha o cântico do salvo, da noiva no céu. Entoar para ele um novo cântico. Novo cântico representa uma nova história, uma nova etapa do plano de Deus, né? Uma igreja glorificada, reconhecendo que só o Senhor Jesus é digno de abrir aquele livro, que é a escritura de posse da terra, que Ele é o Senhor da terra, né? Como nós estudamos no estudo passado, que essa terra lá no início era de Lúcifer e os anjos, né? Depois houve uma queda ali, houve um intervalo de tempo de bilhões de anos, do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 para o versículo 2. E ali o Senhor fez uma raça, um povo para ele, que era o homem aqui na terra. Nós estudamos tudo isso, né, no estudo passado, no retrasado também. E aqui a igreja glorificando ao Senhor, né, sabendo nesse desejo ardente que o Senhor dê continuidade a esse processo, né? Versículo 10, ó. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha o cântico da igreja. A igreja glorificando ao Senhor Jesus, ele com aquele livro na mão, que ele vai começar a abrir os selos. E a igreja dizendo: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E ela glorifica, né, no versículo 9, no finalzinho, porque com o sangue de Jesus o Senhor comprou para Deus povos de todas as nações, línguas. E o Senhor Jesus constituiu para Deus esses povos como reino e sacerdotes. Todo cristão, ele é reino de Deus, ele é reino, quer dizer, Deus tem que habitar em nós através da pessoa do Espírito Santo, um reino dele, né? E sacerdotes. Sacerdote, irmão, é aquele que se apresenta diante de Deus. Com o sangue de Jesus, Deus comprou todos aqueles que quiserem para poder estar diante de Deus e participar de toda a glória dele. E no finalzinho do versículo 10, e reinarão sobre a terra. A igreja ali aguardando todo o processo do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19 ali, aonde a igreja vai voltar e vai estar com Cristo aqui para reinar com Cristo durante 1000 anos. Quando a gente chegar lá no capítulo 19, a gente vai ter essa compreensão, tá? Então existe o milênio que a igreja está aguardando. E aqui a igreja fala: e reinarão sobre a terra. Porque essa promessa, eu já falei isso por cima em outros estudos, eu vou abordar isso profundamente lá no capítulo 19, tá? Que a igreja, o Senhor Jesus vai voltar, ele vai reinar aqui nessa terra aqui durante 1000 anos, só que é uma terra glorificada. É uma terra que ela vai ter que ser arrancada, ela vai ter que ser totalmente abalada, né? Para que o Senhor venha colocar o alicerce dele, do reino dos céus aqui, e glorificar essa terra, trazer 1000 anos de glória nessa terra, como a gente vai ver lá no capítulo 19, tá? Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha isso. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Igreja, olha isso. Você tem que entender uma coisa: o apóstolo João, ele teve essa visão do futuro. E quando o crente quando a pessoa lê essa palavra aqui, ela tem que se ver aqui. Você tem que se ver aqui. Você tem que entender isso. Aqui foi uma visão do futuro que ainda não aconteceu, mas você tem que se ver. Vamos ler de novo. Ó. Aqui ele está falando da igreja, dos povos que o Senhor Jesus comprou para ele, né? Da igreja salva, glorificada, né? Vamos ler de novo o versículo 11. Ó. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, né? Que são aqueles 4 anjos que vimos,
e dos anciãos, que representa a igreja, cujo número era de milhões e milhares de milhares, ou seja, uma multidão que o apóstolo João era impossível de numerar. E essa multidão, junto dos anjos e a igreja do Senhor, estavam, versículo 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder sobre todas as coisas que ele vai receber, né, aqui sobre essa terra, sobretudo, receber o poder e riqueza. E quando fala essa riqueza, é todos os salvos, é toda a honra que ele vai ter para sempre, né? Riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Digno é o Cordeiro de receber tudo isso. Ele vai estar recebendo da igreja com ele no céu, mas ele também vai receber tudo isso aqui das milhões de pessoas que serão salvas na grande tribulação. Que vai haver muita salvação na grande tribulação. Porém, vai ser com um preço terrível, né? Que a gente vai chegar a isso quando a gente abordar nesses capítulos depois lá. Versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha isso. Tudo vai começar a louvar. Tudo vai começar. Nesse ponto aqui, gente. Nesse ponto no céu, quando o Senhor Jesus pegar esse livro da mão do Deus Pai, tudo que há na terra, como diz aqui, o versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Igreja, tudo. Nesse ponto aqui, o inferno inteiro vai declarar isso daqui, ó, tudo que há debaixo da terra. Nesse ponto aqui, não os homens nesse momento, porque os homens vão sofrer terrivelmente quando o Senhor Jesus começar a abrir os selos aqui no capítulo 6, que ali vai começar a tribulação. E todas as criaturas do céu, os anjos, a igreja glorificada com o Senhor, tudo vai começar a glorificar o Senhor, todos aqueles que estavam apercebidos, que subiram com Cristo, né? Versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós já vimos isso, os anciãos representam a igreja do Senhor, glorificada no céu. A igreja que conhece o propósito do Senhor pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo que tem que habitar em nós. É o Espírito Santo que revela para nós o plano de Deus quando o cristão ele ama Jesus. Amar Jesus é amar a sua palavra e se dedicar. Nesse ápice aqui, gente, o Senhor Jesus com o livro, com a escritura da terra na mão, com os seus 7 selos. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, assista o anterior, que é o capítulo 17, que você vai entender o que é a escritura selada da terra, tá? Como eu falei no início, não fique pulando, senão tem muita coisa que você não vai compreender, tem que estar tudo na sequência. E ali a igreja inteira vai estar louvando, todos os céus, tudo vai estar louvando. Só que aqui no capítulo 6, o Cordeiro ele vai abrir o primeiro selo. E quando o Cordeiro ele abriu o primeiro selo, vamos só ler aqui o versículo 1 e o versículo 2, tá? Ó, tem um subtítulo: o Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, ele dizendo: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Igreja, depois eu vou voltar com você no capítulo 6, a gente vai entender esse versículo 1 e esse versículo 2 aqui. Quando o Senhor Jesus ele abriu o primeiro selo, aqui vai começar a tribulação, a grande tribulação. Aqui vai começar um período de 7 anos terrível sobre essa terra aqui. Terrível.
E isso aqui está próximo de acontecer. Nós vimos todas as sequências, tá? Arrebatamento, princípio das dores, primeiro que a igreja vai estar aqui, arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, né? Tudo isso nós vimos ali, a ceia das bodas. Tudo isso nós vimos e depois vai começar a grande tribulação. Depois de toda a glória no céu, o Senhor Jesus vai pegar esse livro na mão, ele vai abrir o primeiro selo. Quando ele abrir esse primeiro selo, vai começar um período de 7 anos. Eu vou ver até onde eu consigo chegar com vocês hoje aqui, para a gente não ultrapassar aquele 1 hora, né? 1h10 que a gente fica aqui. Eu vou ver até onde a gente vai chegar, que provavelmente na quarta-feira, hoje é segunda, na quarta-feira a gente vai retornar aqui do capítulo 6 em diante. Mas para eu retornar aqui, porque o capítulo 6 aqui vai começar a grande tribulação. Para a gente entender isso daqui em diante, a gente precisa entender o que é a grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos que a Bíblia descreve e a gente vai entender, mas por que fala sobre 7 anos, né? Por que fala esse respeito? Nós vamos ter um pouco dessa compreensão e esse estudo de hoje é bom você ler, ver ele várias vezes depois, tá? E também por quê? Porque o que nós vamos ver a partir de hoje aqui, talvez até na próxima quarta-feira, é algo muito complexo, é algo muito complicado, vamos dizer dessa forma. O estudo que a gente está fazendo é um resumo. Eu aconselho você, vai para uma livraria evangélica, compre livros que falam sobre escatologia. Escatologia é estudo das últimas coisas. Vá para uma livraria evangélica, compre livros, compre Bíblia de estudo, vai examinar as escrituras, vai estudar. Quando nós conhecemos o livro do Apocalipse, isso traz para nós um temor, uma santificação, um desejo de querer estar com Cristo. Deixar de estudar as profecias dos últimos dias do Apocalipse, a igreja fica totalmente vulnerável, sempre está voltando para o pecado, a se afastar do Senhor e a viver nessa terra aqui unicamente para alcançar a bênção financeira, familiar e cura, né? Então, infelizmente, uma boa parte da igreja de Deus ela tá dessa forma hoje, né? Distante. Agora, capítulo 6 começa a grande tribulação, mas para a gente ler do capítulo 6 em diante, a gente precisa entender da onde que esse período começa, né? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Daniel, no capítulo 9. Vai lá comigo. Daniel, capítulo 9. Vai lá. Gente, o livro de Daniel é como se... ele é como o livro do Apocalipse aqui é para o Novo Testamento. O livro de Daniel também é um livro de Apocalipse do Antigo Testamento, tá? O livro de Daniel, ele profetiza sobre os últimos dias, sobre o propósito final de Deus, né? Então, assim como o livro do Apocalipse é para o Novo Testamento, o livro de Daniel é para o Antigo Testamento. O livro de Daniel é um livro do Apocalipse. Eu já falei para vocês que eu vou falar de novo. Estudar o livro do Apocalipse, você vai estudar pelo menos uns 500 tópicos ali, tá? Uns 480, 500 tópicos ali você vai estudar. Estudar o livro do Apocalipse a fundo, você vai estudar Zacarias, você vai estudar Ezequiel, você vai estudar Malaquias, você vai estudar Daniel, você vai estudar Neemias. Quando você comprar uma Bíblia boa de estudo, ou você comprar uns livros bacanas de estudo, ele vai levar você para tudo isso, tá? O estudo que a gente está fazendo aqui é um resumo, gente. É um resumo. Quando você se dedica à palavra, por isso que tem muita coisa aqui que eu tenho que ver até como que eu falo. E tem que falar mais explicado possível. Talvez vai ter pessoas que vai assistir isso aqui, pessoas que já são mais aprofundadas, e vai falar, ele está no raso. Sim, mas porque eu não posso ir a fundo demais com quem é a primeira vez que está tendo experiência com o livro do Apocalipse. Eu não posso ir a fundo demais porque tem um monte de referência na Bíblia que eu não vou ler com vocês. Eu não vou ler, senão vai dar um nó na tua cabeça. Por quê? Porque talvez é a sua primeira experiência que você tem com o livro do Apocalipse. Então a gente tem que ir o mais breve, o mais superficial possível, vamos dizer assim, né? Porque indo a fundo, isso daí você tem que desenvolver isso aí com a sua própria vida, com a sua própria dedicação dentro da palavra, né? Vamos lá, ó. Livro de Daniel no capítulo 9, a gente precisa entender algo muito, mas muito importante aqui. Eu separei várias passagens aqui, né, que eu deixei, toda hora você vai ver olhando para baixo, que eu tenho que olhar nas anotações aqui, ó. Livro de Daniel, capítulo 9, lá no versículo 24, né? Vai lá, livro de Daniel, capítulo 9. Ó, aliás, no capítulo 20, se a sua Bíblia for atualizada,
tem um subtítulo que diz assim, ó, a profecia das 70 semanas. Tá? Aqui há uma profecia na Bíblia sobre 70 semanas. Agora, no livro de Daniel, ele fala em duas passagens sobre semanas. Tem uma palavra que fala sobre semanas lá em Daniel, que é capítulo 10, versículo 2 e 3. E no livro de Daniel, quando você compra uma Bíblia boa de estudo, vai explicar para você que no original que foi escrito, existe diferença na escrita de semanas de dias e semanas de anos. Existe diferença. Tá? Quando você comprar uma Bíblia boa de estudo, você vai abrir lá em Daniel, depois capítulo 10, versículo 2 e 3, a Bíblia fala sobre semanas ali. Aí quando você vem aqui para Daniel, do capítulo 9, do versículo 20 em diante, a Bíblia também vai falar de semanas, só que as palavras que falam sobre semanas no capítulo 10 e semanas no capítulo 9, no original são palavras diferentes, tá? Então a Bíblia de estudo vai explicar isso bem para você. Então lá no capítulo 10, a Bíblia fala sobre semanas, só que são semanas de dias. E a palavra usada nessa profecia aqui para semanas, no original, não é para semanas de dias, mas é para semana de anos, tá? Então você tem que ter essa compreensão para a gente poder continuar. Então há uma profecia aqui no versículo 20 do capítulo 9 sobre 70 semanas, que não são semanas de dias, mas são semanas de anos, tá bom? Versículo 20 diz assim, ó: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Olha o que é avivamento. Compra uma Bíblia de estudo, vai explicar para você o pano de fundo em que Daniel estava aqui. O livro de Daniel, a história de Daniel, ela aconteceu aqui cerca de 605 anos antes de Cristo. Quando Daniel se cumpriu sobre Daniel uma profecia que está lá no livro de Jeremias, né? Que foi profetizado que Israel ficaria durante 70 anos cativo na Babilônia. E Deus enviou vários profetas, Jeremias, entre outros, né? Para profetizar, para que Israel se arrependesse, mas foi profetizado que Israel seria levado cativo. E essa profecia aconteceu no livro aqui, Daniel relata. Daniel, ele era contemporâneo de Esdras e de Jeremias. O que é contemporâneo? Quer dizer que os três viveram na mesma época, tá? Então, Jeremias profetizou sobre isso, e essa profecia se cumpriu. O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio contra Israel, escravizou Israel durante 3 vezes. Na primeira leva de cativos, levou mais de 70 mil pessoas, e Daniel estava na primeira leva. Depois eles vieram novamente, levaram mais milhares de pessoas, e uma terceira vez levaram mais milhares de pessoas. E ali eles ficaram cativos, né, na Babilônia, e passaram 3 reinos ali, né, junto da Babilônia, um escravizando o outro. E o povo de Israel estava ali. E ali, quando houve uma grande morte e destruição aqui, na época de Daniel, Esdras e Jeremias, uma grande destruição. E ali Daniel começou a chorar, começou a confessar, por isso que ele estava dizendo isso, eu chorava pelo meu povo, eu confessava, Daniel clamava a Deus, né? Tanto que é muito importante você ler todo o livro de Daniel, tá? Aí versículo 21, ó. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que é o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Né? Daniel era um homem, gente, de jejum, de consagração, de oração, e Deus revelava muita coisa para ele. Como ele também revela para quem tem essa vida de consagração, como esses homens tiveram. E ali Deus enviou o anjo Gabriel para trazer para ele uma revelação sobre o povo de Israel, que você vai entender isso daqui a pouco, só que para coisas do futuro, coisas muito distantes dessa época dele aqui. Aí dizendo, versículo 23, ó. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí agora o anjo Gabriel vai passar para ele o entendimento da visão que Daniel teve quando ele estava na súplica, quando ele estava
entregue à oração, né? E aqui começa a gente entender o porquê de 7 anos de grande tribulação. Será que a grande tribulação é para a igreja de Cristo, como nós já vimos que a igreja vai ser tirada antes, né? Será que a tribulação é para a igreja? Tem muita gente doida que quer, porque quer passar na grande tribulação, né? Tem muita gente de igreja que quer, porque quer passar na grande tribulação, né? Versículo 24, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Dá uma parada aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para Israel. O povo de Daniel era os judeus, era o povo de Israel. E para a cidade de Jerusalém, que você vai ver muito sobre Jerusalém lá no estudo, lá quando a gente voltar lá para o Apocalipse. Essas 70 semanas, elas estão determinadas para Israel, para o povo de Daniel. A igreja de Cristo era um mistério para o Antigo Testamento. Você vai entender isso melhor na cronologia daqui a pouco, ó. Para fazer cessar a transgressão, na metade do verso 24, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Olha isso, igreja. 3 primeiros pontos aqui que o Senhor Jesus cumpriu na primeira vinda. 3 primeiros pontos aqui. O Senhor Jesus cumpriu na primeira vinda. 70 semanas estão preparadas para o povo. Até separei aqui, igreja. 70 semanas, que são semanas de anos, ela dá 483 anos. Você vai entender de onde começou a partir esse tempo, tá? São 70 semanas de anos, ali dá 483 anos, né? Aí, vamos ler de novo, do versículo 24 do começo. As 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, que é quando o Messias veio a primeira vez. Ele veio para fazer cessar a transgressão do povo de Israel. Ele veio pregando, a primeira pregação de Jesus e de João Batista antes deles é arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Para fazer cessar a transgressão, que o Messias cumpriu isso na primeira vinda. Para dar fim aos pecados, que o Senhor Jesus também cumpriu isso com o sacrifício dele. Ah, quer dizer que não existe mais pecado? Existe pecado sim, o pecado mata e destrói e leva ao inferno. Quando a Bíblia fala aqui para dar fim aos pecados, ou seja, para apresentar um único sacrifício que nenhum mais precisaria ser feito. Para dar fim aos pecados, ou seja, o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cuidado com o espírito do legalismo. Aí a pessoa lê uma palavra dessa, para dar fim aos pecados. Aí tem muita gente legalista que fala, o pecado não existe mais. Aí tem aquela palavra também no Novo Testamento, né? Que João Batista olhou para Jesus e falou assim, ó, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem muita gente legalista e libertina, movida pelo espírito do anticristo, que pega esse versículo e fala, não tem mais pecado no mundo, a gente pode fazer o que você quiser e por aí vai. Cuidado, tá? Não é isso que a Bíblia diz, mas de jeito nenhum. O Senhor Jesus deu fim aos pecados. Na carne dele, no corpo dele, para todo aquele que o recebe, crê nele de todo o coração, essa pessoa recebe o perdão dos pecados dela. E para expiar a iniquidade, para expiar um cordeiro expiatório. Expiação, no Antigo Testamento, pegava-se um animal, levava até o templo para ele ser sacrificado, e aquela pessoa que estava oferecendo aquele animal, enquanto aquele animal estava sendo morto, aquela pessoa colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, para que quando aquele animal fosse morto, os pecados daquela pessoa fosse passado para aquele cordeiro e aquela pessoa recebesse o perdão dos pecados. Então, de tempos em tempos, no Antigo Testamento, na lei, as pessoas tinham que apresentar sacrifícios, né, expiatórios, né, que era sacrifício para que elas recebessem o perdão dos pecados dela, para que os pecados daquela pessoa fossem colocados naquele animal e aquela pessoa saísse dali sem culpa.
né? E você deve estudar todo o Antigo Testamento e o Novo que fala sobre isso. Mas o Senhor Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus, que ele expiou todos os pecados. Quer dizer, a gente não precisa hoje mais estar matando animais. A gente não precisa, porque Jesus, ele fez toda a expiação do pecado. Quer dizer, ele levou toda a culpa nele, ele levou todo o pecado foi castigado nele. Por isso que só nele há salvação. E fora dele, a pessoa carrega todos os pecados com ela, tá? Porque somente em Cristo ele lava, ele justifica, né? É ele quem lava com o sangue dele, ele é o cordeiro expiatório. Quando a pessoa crê nele de todo o coração e acreditar na sua palavra e viver de acordo com a vontade dele. Então o Senhor Jesus, ele cumpriu esses 3, né? Para dar fim aos pecados. Aí depois o 4, para expiar a iniquidade. Essa expiação da iniquidade ele vai fazer na grande tribulação, tá? Esses 3 primeiros pontos aqui ele cumpriu na primeira vinda. Tá? Ele cumpriu na primeira vinda dele. Agora, na segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele começar a abrir os selos lá no capítulo 6, aí ele vai começar a expiar a iniquidade. Ele vai começar a trazer juízo sobre toda a iniquidade. Ele vai trazer à tona toda a iniquidade dos homens através de período de 7 anos terrível de grande tribulação. Depois, para trazer a justiça eterna, olha o quinto ponto, né? Ele vai trazer a justiça eterna, ou seja, ele vai vir reinar durante 1000 anos aqui, que é o plano de Deus, que a gente vai ver isso a fundo lá no capítulo 19 depois, né? Eu já expliquei por cima antes, em algumas passagens aqui do estudo. Ele vai trazer a justiça eterna na segunda vinda dele, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. O Senhor Jesus, com esse 6º tópico aqui, ele vai selar a visão, ele vai ungir o Santo dos Santos. O que isso quer dizer? A gente vai entender isso melhor lá para frente, mas o Santo dos Santos, ele vai ser ungido. Ele vai ser ungido pelo Cordeiro quando ele reinar aqui durante 1000 anos, aqui nessa terra. Todo louvor e glória e adoração vai ser entregue ao Cordeiro de Deus durante os 1000 anos. A gente vai entender isso aqui a fundo quando a gente chegar lá no capítulo 19, tá? Aí, continuando, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, que é o Senhor Jesus, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Igreja, vamos ler ainda o versículo 26, depois a gente vai voltar aqui. Depois das 62 semanas, lembra que ele tinha falado sobre 7 semanas antes, tá? Vamos ler primeiro para a gente volta aqui, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, que é Jesus aqui, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, que é aqui o anticristo, e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Vamos dar uma parada aqui que a gente precisa entender esse versículo 25, versículo 26. O versículo 25, versículo 26, se você fizer uma soma aqui, ó, vamos somar aqui, versículo 25, ó. Sabe e entende, o anjo falando para Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, que é Jesus, 7 semanas e 62 semanas. Olha aqui. O anjo fala para Daniel, 7 semanas, desde a saída da ordem, você vai entender o que é isso. 7 semanas e depois 62 semanas. 62 semanas mais 7 semanas vai dar um total de 69 semanas. 69 semanas que não são semanas de dias, mas que são semanas de anos, né? Que dá 62 semanas, mais as 7 semanas dá um período de 487 anos. Desde que começou foi contado, desde a saída do que, igreja? Desde a saída foi decretada por Ciro, eu deixei anotado aqui porque é muita coisa para não me perder. Essa saída ela foi decretada por Ciro, né? A saída da Pérsia e a volta para Jerusalém.
Quando que essa saída foi determinada? Ela foi determinada há 445 anos antes de Cristo. Está lá em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. O povo de Deus foi levado ao escravo para a Babilônia. A Babilônia, ela foi invadida, desculpa se eu inverter, tá? Ela foi invadida pelos sírios, ela foi invadida pelos persas depois, Israel estava lá. E depois a Babilônia foi invadida, tomada pelos persas, e depois dos persas vieram os sírios, a Síria. E invadiu ali. Se eu inverter a ordem, você me desculpa, tá? Mas está na Bíblia isso. Então, quando esse terceiro rei, o primeiro rei Nabucodonosor, que escravizou o povo de Israel, levou o povo de Israel cativo, Daniel estava junto. Depois veio o rei da Pérsia, os persas invadiram a Babilônia, né? Destruíram, mataram o rei. Você deve ler todo o livro de Daniel, tá tudo isso aqui em Daniel, tá? Aí depois desse rei do Persa, né? Depois dos persas veio o rei da Síria e também dominou sobre os persas que haviam dominado sobre a Babilônia. E ali esse rei Ciro, que se eu não me engano o nome dele é Artaxerxes, né? Você encontra, você deve ler o livro de Daniel inteiro, você deve ler o livro de Esdras, você deve ler o livro de Neemias, e nesses 3 livros falam a esse respeito, tá? Então essa ordem da saída foi quando esse rei Ciro, que também ele é chamado de rei Artaxerxes, ele deu a ordem para que Israel saísse do cativeiro babilônico, que foi profetizado lá por Jeremias, se eu não estou enganado no capítulo 11, tá? Tá profetizado ali que 70 anos o povo de Israel seria levado cativo, tá? E depois desse final, você quer ver, ó? Deixa marcado aí, ó, Jeremias, se eu não me engano, tá no capítulo 11, Não, acho que tá mais pra frente. Jeremias, capítulo... total. Procurar a cidade no Senhor, orar, ter paz. Jeremias fala aqui sobre o povo de Israel ficaria 70 anos cativo, né? Eita, eu já passei, tá lá no começo. Ó, Jeremias. Eita, meu pai, não vou achar aqui não, hein? Ai, gente, eu não vou achar aqui agora de pronto. Fala sobre os 70 anos que foi profetizado aqui no livro de Jeremias, que os filhos de Israel ficariam, e depois de 70 anos o Senhor disse que voltaria a trazer o povo para o lugar deles. Né? Vai lá, se tem alguém com Google aberto, aí joga pra mim aí. Joga aí pra eu ver. Eita. Jeremias 25, vai lá. Capítulo 25, qual o versículo? Qual o versículo? Jeremias 25. Isso. Ah, tá. 70 anos do cativeiro, né? Exatamente. Mas deixa eu só ver o versículo. É Jeremias capítulo 25, tá? Isso.
Depois você pode ler Jeremias no capítulo 25, tá bom? Que ele fala sobre essa profecia, né? Tá aí, tá só o título, eu vou ler só o título com você, tá? Jeremias capítulo 25, ó, 70 anos de cativeiro. Esses 70 anos de cativeiro, o povo de Israel, depois você pode ler todo o capítulo 25, tá? Obrigado, dona Glória. Depois você pode ler tudo isso, profecia, que o povo de Deus ficaria cativo lá durante 70 anos. E depois Deus ele promete que depois dos 70 anos ele voltaria para com o povo dele e cumpriria a sua boa palavra, tá bom? Então volta lá comigo lá para o livro de Daniel. Então só para a gente compreender essa cronologia, 70 anos o povo ficou cativo na Babilônia, pelos babilônicos, depois vieram os persas, depois vieram a Síria. E ali esse rei Artaxerxes, ele deu essa ordem que está lá em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 e 8. Para que o povo de Deus saísse ali da Babilônia, para que o povo de Deus voltasse para Jerusalém, né? Voltando aqui, isso, versículo 11, né? Exatamente. Jeremias capítulo 25, lá no versículo 11, tá? Depois você pode ler lá na sua casa, tá bom? Depois você pode ler aí. Que o Senhor, ele disse isso, né? Que ele cumpriria. Deixa eu ler aqui rapidinho, não precisa abrir não. Jeremias 25, versículo 11, diz assim, ó. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto entre as nações, e servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétua. E aqui o Senhor Jesus, o Senhor Deus, aliás, ele prometeu esse respeito, levou o povo cativo. Depois é muito importante você ler também todo o livro de Jeremias. Então, voltando aqui para Daniel, ó, vamos lá. Daniel capítulo 9, versículo 25, vamos ler de novo, vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa saída da ordem se deu lá com Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. O povo de Deus saiu 70 anos depois cativo da Babilônia. E ali, o segundo templo do Senhor, igreja, ele começou a ser reconstruído ali. Tá? E os muros de Jerusalém, eles foram restaurados na época de Neemias, que foi bem aqui nesse período aqui. Ali na época de Neemias, ali houve uma restauração ali, né? Onde o segundo templo ali foi reconstruído. Você encontra isso lá no livro de Esdras. É bom você ler o livro de Esdras inteiro, que você vai ver a reconstrução do segundo templo. Primeiro templo foi Salomão quem construiu, depois ele foi destruído ali pelas invasões que Israel sofreu. Aí lá no livro de Esdras, o segundo templo ele foi reconstruído e ele terminou, seus muros terminaram de ser reconstruídos na época do profeta de Neemias, tá? Você encontra isso, a reconstrução dos muros na época de Neemias. Então no livro de Esdras você encontra isso, quando o rei Zorobabel destruiu tudo, né, o primeiro templo. E isso, quando o rei Nabucodonosor destruiu, né, 586 anos antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor invadiu, trazendo juízo sobre o povo de Deus pela vontade de Deus, pela rebeldia do povo, 586 anos antes de Cristo, ali o primeiro templo foi destruído. Na época de Esdras, o segundo templo foi reconstruído, foi terminado na época de Neemias, né, que você encontra isso lá, onde os muros foram restaurados. Dali, igreja, desde a primeira ordem, quando o povo saiu dali, daquele momento, passaram-se, como a Bíblia diz aqui, ó, vamos ler aqui versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Até ungido é o Senhor Jesus. Até o Senhor Jesus. Até ungido, guarda isso, desde a ordem da saída, Jeremias, ali, pegou Esdras e Neemias, desde a ordem da saída, 70 anos depois que o povo de Israel foi levado cativo, até ungido, que é Jesus Cristo, fala no versículo 25, ao príncipe, né, que é Jesus, 7 semanas e 62 semanas. Olha isso. Até a ordem da saída, até ungido, até Jesus, dão 7 semanas, mais 62 semanas, que dão 69 semanas.
São semanas de anos que dão exatamente 483 dias. 69 semanas, até ungido até Jesus. Dão 69 semanas, que são 483 anos. Só que a profecia é de 70 semanas. 70. Até a ordem da saída até Jesus foram 69 semanas, como está escrito aqui ainda. Ó. As praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Entenda isso, igreja. Desde a ordem da saída do povo do cativeiro, passaram-se 2 semanas, que dá um período de 49 anos, mais 62 semanas, que dá um período de 434 anos. Aí você juntando 434 anos, que são 62 semanas, que vieram depois, mais 2 semanas ali, que dão 49 anos, dá um período de 483 anos, que são 69 semanas. Só que existe ainda 1 semana de 7 anos para se completar a profecia das 70 semanas. Como eu falei, isso não é um assunto fácil de compreensão, não é um assunto fácil de compreender. Depois é bom você assistir isso aqui de novo e com muita calma. Então, até ungido, até Jesus Cristo, passaram-se 69 semanas, 483 anos. E dá um período exato. É impossível, ninguém consegue contestar isso daqui. Compre boas bíblias de estudo que vão explicar isso para você. Desde que o povo saiu a ordem, desde que o povo começou a sair uns anos depois, o povo começou a sair lá da Babilônia em direção a Jerusalém. A partir daquele momento começou a contar. As 7 semanas iniciais, depois as mais 62. Dá um período de 69 semanas até a ungido, até Jesus Cristo, até o Senhor. Dá um período de 69 semanas. Gente, exatamente. Se você, é que eu não anotei aqui, mas quando você pega uma Bíblia de estudo, ela mostra para você lá em Esdras exatamente o ano que o povo de Israel saiu da Babilônia para ir até Jerusalém. E ali começou a reedificação do segundo templo e depois os muros com Neemias. Até aquele dia e ano que está na Bíblia de estudo que você encontra, o dia exato que está ali quando aquilo ali aconteceu. Até quando aquele ali aconteceu, até o Senhor Jesus na entrada triunfal. Até o Senhor Jesus na entrada triunfal. Dão exatamente 483 anos. Exatamente 69 semanas. Na minha Bíblia de estudo aqui, ela fala sobre esse dia, só que dá assim, ó, preste atenção. Isso teve seu cumprimento na entrada triunfal no 10º dia do mês de Nisan. São 30 anos depois de Cristo. 30 anos depois do nascimento de Jesus, aí como a Bíblia fala aqui na Bíblia de estudo, né? Isso aconteceu exatamente no 10º dia do mês de Nisan, que é como os israelitas eles contam os meses, que é diferente da gente. Então, essa profecia se cumpriu 69 semanas, exatamente 483 anos, até a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler de novo, versículo 25 e depois 26, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, até Jesus, ao príncipe que é Cristo, 7 semanas e 62 semanas, 69 ao todo. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, lembrando que antes das 62 semanas, ele fala sobre 7 aqui, tá? Então ele fala depois das 62 semanas, lembrando que havia 69 semanas ao todo. Depois das 62 semanas mais as 7 do versículo 25, será morto ungido, que é Jesus. Jesus Cristo ele foi morto exatamente depois das 69 semanas, 62 mais 7. Desde a época da ordem do povo que saiu do cativeiro, que isso começou a acontecer. E desde aí você deve ler todo o livro de Esdras, para você entender. Você deve ler todo o livro de Neemias, que foi terminada a reedificação dos muros. Começou com Esdras e terminou com Neemias. Exatamente do dia, uma data da ordem, o povo começou a sair de lá um tempo depois. A Bíblia de Estudo explica isso lá no livro de Esdras. Aí exatamente, até ungido será morto. E gente, é perfeito essa contagem de anos, tá bom?
Compre uma boa Bíblia de estudo, que você vai entender isso aqui plenamente quando você também lê o livro de Esdras, o livro de Neemias. Até ungido será morto, foi perfeito. Será morto ungido e já não estará, fala sobre Cristo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha isso. Um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E isso aconteceu 70 anos depois da morte de Cristo e ressurreição. 70 anos depois da morte de Jesus e ressurreição, veio um príncipe que eu anotei aqui, veio um príncipe, aliás, um general chamado Tito, né, que foram os romanos que destruíram o segundo templo, tá? O segundo templo que foi reconstruído ali com Esdras, ali, Neemias, tudo. Esse segundo templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, por um general chamado Tito, né? Os romanos destruíram o segundo templo. Aí, como está profetizado aqui, ó. Um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, que aconteceu com o segundo templo, né? Isso se cumpriu. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Igreja, entenda uma coisa aqui, ó. 69 semanas, que são semanas de anos, como eu expliquei, 483 anos desde a data da ordem da saída, o povo começou a sair, até a morte de Jesus Cristo. Deu exatamente ali 69 semanas. Quando houve ali o final das 69 semanas, você se lembra do versículo 24 aqui, ó? Olha o comecinho do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Durante 483 anos, essas profecias se cumpriram sobre o povo de Daniel, sobre Israel. A profecia de 70 semanas, de anos, cumpriram-se 69, desde a saída do povo até a morte do ungido, do príncipe, que é o Senhor Jesus. Deu 69 semanas, 483 anos. E para a profecia de 70 semanas, 69 falta uma semana. Lembrando que uma semana não é semana de dia, é semana de anos. Ou seja, faltam 7 anos determinado sobre quem? Sobre Israel. A grande tribulação é juízo de Deus contra os ímpios e é Deus voltando a tratar com Israel. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, na sua entrada triunfal, que ali deu exatamente ali as 69 semanas, os 483 anos, ali o Senhor parou de tratar com Israel. Deus é com Israel. Deus é com eles, mas ali o Senhor parou de tratar com Israel e desde a morte e ressurreição de Cristo, o Senhor parou essas 69 semanas, elas pararam. Lembra que as 70 semanas é sobre o povo de Israel, não é sobre a igreja. É o tratamento de Deus sobre Israel. Ali parou. E quando ali parou, na morte e ressurreição de Cristo e na descida do Pentecostes, que está lá em Atos, na descida do Pentecostes ali parou o plano a profecia das 70 semanas, elas pararam, como está escrito aqui, né? 7 semanas e 62, 69 semanas exatas, desde que o povo saiu até ungido. 483 anos perfeitos, 69 semanas perfeitas, como está escrito aqui. Mas na contagem falta uma semana ainda. Uma semana de 7 anos. São 7 anos da grande tribulação. Ali, quando completou-se 69 semanas, Deus ele parou. Ele parou de tratar com Israel. E ali deu-se início a um mistério que já havia profetizado no Antigo Testamento, que era o noivo com a sua noiva. Ali começou a era da igreja. A era da igreja começou ali. A igreja de Cristo, ela está na terra há 2000 e tantos anos. Ali Deus parou, e guarda bem isso. Vou frisar nisso várias vezes aqui, que isso daqui tem que ficar claro na sua mente. Isso aqui é um assunto meio complicado de se compreender essa profecia aqui. Porque é dela que Jesus vai voltar a tratar com ela lá no capítulo 6, tá? Que ali vai começar os 7 anos finais, a 70ª semana de Daniel. Só foram 69, da saída do povo até o ungido. Faltou uma semana ainda.
Só que o Senhor Deus, ele parou esse tratamento com o povo, ele parou, e ele deu início ali, gente, à era da igreja, né? A era da igreja deu início ali à descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Eu vou ler com você, eu vou parar aqui daqui a pouquinho, porque é bom você ler, você assistir de novo essa mensagem aqui, tá? Para que isso aqui fique claro na sua mente. E tinha muito mais coisa que eu tinha separado para ler, mas a gente não vai chegar nem perto hoje, tá? Vamos só recapitular aqui. Vamos só recapitular. Versículo 24. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Jesus fez isso na primeira vinda. Para trazer a justiça eterna, que é o plano de Deus eterno com o povo dele, que Jesus vai cumprir isso na segunda vinda. Para selar a visão, para trazer justiça eterna, né, para expiar a iniquidade, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a ungido, até Jesus, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, que dá um total de 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, que foi todo o período de sofrimento e angústia do povo de Israel até o Senhor Jesus, né? Ainda, versículo 26. Depois das 62 semanas, lembrando que tem mais 7 lá, das 69, será morto o ungido e já não estará, que dá um período de 483 anos. Isso se cumpriu perfeitamente ali quando o Senhor Jesus teve a sua entrada triunfal. Depois ele foi morto depois disso, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso se cumpriu com o general romano chamado Tito, 70 anos depois da morte de Cristo. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Aqui, nesse ponto aqui do versículo 26, deu as 69 semanas, recapitulando, falta uma semana de 7 anos para se cumprir a profecia dos 70 anos. Versículo 27. Aí aqui, no verso 27, a Bíblia já fala sobre o anticristo, né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Guarda isso. Eu vou ler isso aqui com você por cima, que a gente vai retomar isso aqui no próximo estudo. Quando fala assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. O próprio Senhor Jesus vai falar sobre essa palavra lá em Mateus 24, né? Lá no versículo 15, que a gente vai abordar isso no próximo estudo, que o Jesus vai falar sobre o abominável da desolação. Que é esse daqui do versículo 27, que é o anticristo, tá? Só vou ler por cima, mas no próximo estudo a gente vai retornar, que eu vou finalizar aqui agora, ó. Ele fará firme aliança com muitos povos da terra vão se unir com o anticristo, por uma semana. Olha isso. A última semana que falta para se cumprir as 70 semanas de Daniel. Por uma semana, que são uma semana de anos, serão 7 anos. O anticristo, ele vai fazer uma aliança com quase toda a terra, que você vai ver lá em Apocalipse que muitos povos vão encontrar ele também. Mas ele vai fazer uma firme aliança com muitos, inclusive com o povo de Israel, por uma semana, um período de 7 anos que ele vai dominar sobre essa terra. Né? Que na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, que você vai entender isso melhor quando a gente voltar lá para Apocalipse, ele vai perder toda a força dele, e de 3 anos e meio finais da grande tribulação, é Deus trazendo juízo sobre todos os ímpios dessa terra e trazendo também o arrependimento sobre Israel. Tá? Então vamos ler, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Metade de uma semana, 3 anos e meio, dão 1.260 dias. E a gente vai abordar isso lá em Apocalipse, tá? Que lá em Apocalipse a Bíblia fala exatamente disso aqui, tá? Período de 7 anos. O anticristo vai trazer uma paz sobre a terra, que a gente vai abordar isso no próximo estudo. Ele vai fazer uma aliança forte com Israel. O sacrifício diário, ele vai ser restaurado. O terceiro templo, ele vai ser reconstruído, tá, gente?
O terceiro templo vai ser reconstruído. Lá onde está o Monte Moriá, né? A gente vai abordar isso no estudo que vem. No Monte Moriá, o terceiro templo vai ser reconstruído, só que para o terceiro templo ser reconstruído, vai vir um anticristo, um líder mundial, que ele vai assinar um tratado de paz. E quando ele assinar um tratado de paz, Israel vai poder construir o terceiro templo lá no Monte Moriá, onde eles não conseguem reconstruir hoje por causa da briga das religiões. Tá? Se você jogar no YouTube, você vai achar bastante vídeo falando a respeito. Então ele vai reconstruir o terceiro templo. O sacrifício, que eu vou ler isso com você no estudo que vem, o sacrifício de animais vai voltar. Vai voltar nesse período. Ele vai restaurar o sacrifício. Ele vai restaurar o povo de Israel, vai voltar a servir a Deus como servia no Antigo Testamento. Os israelitas hoje, eles oram no Muro das Lamentações, eles fazem orações, mas não há sacrifício hoje lá. Mas esse sacrifício vai voltar. Lembrando que a igreja já não vai estar aqui. A igreja não vai estar aqui. O sacrifício vai ser restaurado, o povo vai voltar a adorar a Deus. Só que, na metade da semana, como está no versículo 27, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana, com 3 anos e meio, onde ele vai restaurar a ordem nesse mundo, todo mundo vai ter ele como, né, um ser quase que perfeito, né? Por isso que ele é representado pelo 666. Né? O número 7 é o número da perfeição de Deus, e o 6 é o máximo que o homem vai conseguir chegar, e esse vai ser a perfeição que o anticristo vai conseguir chegar nessa terra, né? A gente vai abordar isso mais pra frente. Então, na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício, como está escrito aqui de manjares, sacrifício de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador. Aí ele vai mostrar a verdadeira face dele para Israel e para o mundo. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. No metade dos 3 anos e meio, eu vou ler isso com você depois. O Senhor Jesus fala lá em Mateus 24 que ele vai se assentar no trono, ele vai fazer um trono para ele no terceiro templo. Metade da semana ele vai abolir, a partir dali ninguém mais vai adorar a Deus, acabou tudo. Ele vai fazer um trono para ele vai se assentar, ele vai querer ser adorado como Deus. Na metade da semana, o anticristo. E a Bíblia diz que vai ser ali que Israel vai abrir os olhos, vai entender, vai compreender quem é aquele homem lá, e ali eles vão começar a invocar Deus. A gente vai abordar isso nos outros estudos, tá? Vou mostrar isso para você na Bíblia. E ali nessa metade de uma semana, 3 anos e meio, 3 anos e meio iniciais, vai ser uma tribulação que o anticristo vai trazer. 3 anos e meio finais, a grande tribulação. Aonde a gente vai abordar, vou mostrar isso para você na Bíblia a partir do estudo que vem, tá? Ali ele vai querer ser adorado como Deus. Lembrando que no próximo estudo, na quarta-feira, eu já vou voltar com você aqui no versículo 27. Ali ele vai querer ser adorado como Deus, e ali a gente vai desenrolar mais para frente. Então, eu sei que é difícil de compreender isso daqui. Ainda mais se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez. 70 semanas de Daniel. 2 semanas da saída da ordem, mais 62 até ungido. 69 semanas. Um total de 483 anos. Depois, o Senhor, com a morte e ressurreição de Jesus, na descida do Pentecostes, ali começou a era da igreja. As 69 semanas pararam. Ali começou a era da igreja, que está até hoje, 2000 e tantos anos, até hoje. Vai chegar uma hora que daqui a pouco, como nós já vimos nos estudos passados, vai começar o princípio das dores, período terrível que a igreja vai estar aqui. Nesse princípio de dores, a igreja vai durar anos, a gente não sabe como eu expliquei isso aqui antes. A igreja vai ser levada para o céu. Quando a igreja for levada, tribunal de Cristo, tribunal da recompensa, depois as bodas do Cordeiro, período glorioso da igreja com Cristo nos ares, que nós já vimos isso. E quando tudo isso passar, um tempo maravilhoso no céu, o que vai acontecer? O Senhor Jesus, lá no capítulo 5, ele vai pegar a escritura da terra e ele vai começar a abrir os selos. E quando ele abrir o primeiro selo, vai vir aquele cavaleiro do cavalo branco, que a gente vai voltar lá depois, tá? Que a gente vai entender isso plenamente lá. Vai vir esse cavaleiro do cavalo branco, que muitos entendem que é o anticristo. E ali ele vai aparecer, ele já está na terra, tá? Ele já está na terra. Mais pra frente eu vou falar sobre isso com você. Tá pensando que ele vai nascer ainda, ele já está na terra já. Então, gente, ele vai se manifestar ali. E ali o Senhor Jesus vai abrir os selos, e ali vai começar a tribulação daqueles dias, 3 anos e meio.
Ele vai trazer uma falsa paz no mundo, ele vai unificar as 3 religiões principais, ele vai unificar tudo. Ele vai trazer uma moeda para o mundo todo, ele vai trazer uma paz no mundo inteiro, vai ser assinado um tratado de paz, onde não vai ter mais guerra entre as religiões de Israel como tem hoje. Israel vai reconstruir lá o 3º templo que está profetizado. 3 anos e meio desse templo, o culto a Deus vai ser restaurado como no Antigo Testamento. 3 anos e meio, ele vai romper essa aliança. Ele vai quebrar, como eu vou ler com você em outras passagens aqui também em Daniel. E ali ele vai se assentar no trono como se fosse o próprio Deus. E ali ele vai mostrar a verdadeira face dele para o mundo inteiro. Só que dos 3 anos e meio finais também o Senhor Deus vai começar a vir os juízos das taças e das trombetas, que você vai ver depois no Apocalipse. Então, igreja, guarda esse entendimento, assista essa palavra mais vezes depois, para você ter essa compreensão. 69 semanas com o Senhor Jesus ungido, foi morto. Ali deu 69 semanas, 483 anos desde a saída de Israel da Babilônia. 69 semanas, parou, congelou o propósito de Deus. Faltou uma semana. Desde as 69 semanas até hoje, é um hiato, é uma parada, e aqui começou a igreja. A igreja começou ali, a igreja está até hoje. E eu vou mostrar isso para você em várias passagens depois lá em Romanos, né? Que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos que nós, a igreja, nós somos enxertados, né? Nós somos enxertados no lugar dos israelitas. Mas eles vão estar na videira também na grande tribulação. A gente vai ver isso depois no próximo estudo. Então hoje é o tempo da igreja. Quando a igreja for tirada, tribunal, as bodas, tudo isso vai acontecer um instante. E ali o Senhor Jesus, capítulo 5, vai pegar a escritura da terra e ali vai dar início à última semana para completar 70 semanas de Daniel. Última semana de anos, que é 7 anos de tribulação, primeiros 3 anos e meio e depois grande tribulação que vai vir da parte de Deus. Tá, gente? Então, essas semanas estão determinadas no versículo 24 para o teu povo, como Gabriel, o anjo Gabriel falou para Daniel, para o teu povo, para Israel e para a santa cidade que é Jerusalém. Nós somos a igreja. Israel rejeitou a salvação. Você já leu Romanos? Leia Romanos. Leia Gálatas. Leia tudo. Israel rejeitou a salvação, que é Jesus. Então a salvação veio para quem? Para nós, os gentios. Nós somos gentios. Brasileiro, gentio, americano, chinês, indiano, todo mundo é gentio. Só os israelitas que não. Então a salvação veio para nós. Então as 69 semanas parou. Aí começou o mistério que é a igreja, a noiva do noivo. E Israel está esperando vir um noivo e ele vai vir um noivo vindo com a sua noiva. Que eu expliquei isso aí, acho que uns 2 estudos atrás, tá bom? Então, para você pensar nisso, compreender isso claramente. Nós estamos num período de graça, de favor de Deus hoje de salvação. Só que daqui a pouco tudo isso vai acabar para quem rejeitou, tá bom? Então, vou parar por aqui. Lembra disso, falta uma semana, 7 anos. Não queira estar aqui. E a qualquer momento o princípio das dores, aliás, o princípio das dores já começou, como eu já expliquei, ele já começou. A Terceira Guerra Mundial já começou, tá? Daqui a pouquinho ela vai se espalhar no mundo todo. Então, gente, esse período já começou, a coisa vai ficar feia logo, logo. Então, gente, conheça o plano de Deus para você não ficar para trás. Ou mesmo se isso não acontecer, aceita Jesus o mais breve possível e se dedica à palavra de Deus, porque está tudo escrito aqui, tá bom? Na quarta-feira, 10 horas da noite, a gente vai voltar aqui no versículo 27 em diante, tá? Espero que tenha ficado um pouco claro para você. Se não ficou, assista várias vezes até você compreender, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês que for conosco aqui até agora, tá? Eu sei que o estudo é longo, mas, gente, não tem como pregar isso aqui rápido não, tá bom? Então, guarde essa palavra com vocês. Deus abençoe a todos que ficaram conosco, a todos os que vão assistir ainda, tá bom? Em o nome do Senhor Jesus, tá? Não vou citar nomes aqui, mas tá? Um abraço para todos vocês, tá? E quarta-feira, se Deus quiser, 10 horas da noite, estaremos aqui em nome de Jesus Cristo, tá? Depois de amanhã. Deus abençoe, gente. Boa noite em nome de Jesus.